Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a nossa coluna vai entrevistar a Karina Luz, que é delegada de Polícia Civil, professora de Penal e Direito Processual Penal e mentora de carreiras públicas. Olá, Karina, bem-vinda à nossa coluna. Olá, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada. É uma honra para a nossa coluna receber você e que você, já que é delegada e mentora de carreiras públicas e está preparando para o Tribunal de Contas do Estado, né, vai esclarecer vários pontos sobre a disciplina de Direito Penal que está no conteúdo. Né? Isso. A gente está com o edital lançado. Quando a entrevista da Karina for ao ar, as inscrições já vão ter começado, né? Elas já estão ocorrendo. E a gente tem aqui a disciplina de Direito Penal para auditor de controle externo. Né? Sim. E a primeira pergunta, Karina, que eu quero fazer é qual a importância do direito penal na carreira de auditor? Porque a gente sabe que é importante ele estudar para a prova. Mas qual a importância do direito penal para a carreira do auditor? Conta para a gente. Tá. O TCE, basicamente, a carreira de auditor trabalha com fiscalização de contratos, fiscalização de licitação. Então, é muito importante que quem vá fazer esse trabalho observe se dentro daqueles números todos, dentro de toda aquela prestação de contas, dentro dos próprios contratos, se há alguma irregularidade na seara penal, porque pode haver discrepância de valores, pode haver, ele declarou que está gastando tanto para tal área, mas a gente sabe que é um valor que não é compatível com a realidade. Aí dá para quem faz essa fiscalização verificar, pode haver indícios de crime? Pode ter acontecido algum crime? Pode ter havido alguma fraude de uma licitação? Pode ter havido... Estão colocando valores superfaturados, de repente? Então, tudo isso envolve não só a parte de fiscalização administrativa, mas também a própria parte de fiscalização penal. Se ele observar que pode haver ali algum indício de crime, tem que notificar, tem que noticiar ao Ministério Público, e o Ministério Público requisita da polícia a instauração do inquérito policial. Então, na verdade, o direito penal é importantíssimo, né? Com certeza. Porque ele vai fazer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária para auxiliar o legislativo Sim. na análise das contas, mas ele também está auxiliando o Ministério Público e a Polícia Civil. Exato. Né? A gente não tem acesso a essas contas. Não, a gente pode até pedir. Tem, né? como cidadão, né? Tem, mas em regra nós não temos acesso não é na atividade corriqueira a essas contas públicas. Então a gente só recebe ou a requisição do Ministério Público ou a notícia de algum cidadão de que pode ter havido ali algum crime, alguma coisa nesse sentido, mas no geral a gente é mais, nessa seara nós somos mais provocados. Então quem trabalha diretamente com isso, o ideal é que tenha esse conhecimento para que, será que aconteceu ali alguma fraude, enfim, pode ter acontecido algum crime aqui no meio dessas contas todas, e aí informa a autoridade correta, o Ministério Público ou a polícia mesmo, para que a gente tome as providências necessárias. É muito importante esse conhecimento. Ainda que no edital seja tão pequeno como consta lá, né? Seja pequeno ainda a cobrança, mas ela é de uma importância imensa na atividade prática. Então, isso até motiva o aluno a estudar, sabendo que vai usar aquilo ali na prática, que não é só uma cobrança de concurso. Não é passageiro, né? Exato. Eu gosto de fazer essas perguntas para o especialista, para o entrevistado especialista na área, porque isso dá um estímulo, né, para quem está estudando, para ele ter consciência de que ele não vai só estudar para a prova, ele vai estudar para a carreira dele também. Com certeza, é de extremíssima importância, ainda que no edital seja tão pequeno. Isso. E aí, esse é o tema da segunda pergunta, né? Quanto ao conteúdo de direito penal, nesse conteúdo programático desse edital, se o candidato consegue fechar todos os pontos, se há tempo, quais os pontos mais importantes? Sim. Fala para a gente sobre o conteúdo agora. O candidato ele consegue fechar todos os pontos se ele fizer a leitura da lei seca. Basicamente, ele consegue. As partes mais extensas, a parte geral do Código Penal não é tão extensa, mas as partes dos crimes Crimes contra a vida, patrimônio e administração pública são partes bem extensas e muito detalhadas. Um crime é muito parecido, às vezes, com o outro. Um crime pode ser confundido facilmente com o outro. Então, não é só ler e terminou o estudo. Até porque o aluno consegue terminar o edital com base na lei seca, mas... normalmente o aluno que está estudando para o TCE, o forte dele não é o direito penal.
Então, ele pode ter alguma dificuldade em compreensão do que é aquele crime, ou até da parte geral do Código Penal, que tem muitas teorias por trás. Então, não é tão simples quanto só estar na leitura da lei. Eu não sei se a FGV vai fazer uma cobrança tão a fundo, mas, se fizer, provavelmente a possibilidade de erro é grande, porque é um aluno que ele não vai, talvez, aprofundar tanto. O público maior que vai buscar auditor não é um público do direito. Não né? é. E muito menos do direito penal. É o pessoal da parte de administrativo, constitucional. Não é do o pessoal que do gosta direito do penal vai para as Não. áreas de carreira de segurança pública. Normalmente. Então, assim, não é o forte realmente do aluno. O que eu indico? Fazer a leitura da lei seca, com certeza absoluta, porque todo concurso exige básico, isso. né? Mas, se tiver alguma dificuldade na compreensão dessa lei seca, fazer leituras pontuais da doutrina. Teoria do crime. Não entendi? Peraí, vou dar uma leitura ali rapidinha. Mas ler toda a doutrina agora, se fosse um estudo regular, com certeza. Mas agora não cabe mais, porque não tem mais tempo para isso. Então, fazer leituras pontuais muito voltadas para o que o aluno erra nas questões. Quando ele está fazendo questão, percebeu que está errando muito, parte geral, percebeu que está errando muito, crimes contra a administração pública, que eu acho que é o grande forte da parte de direito penal, são os crimes contra a administração pública. E dentro dos crimes contra a administração pública, tem os crimes da parte de licitação, são crimes novos, não tão novos, mas são de 2021, foram inseridos no Código Penal pela lei nova de licitações. Né? E eu acho que pode ser... É um tema de destaque, tem vínculo, né? E tem vínculo também com a atividade fiscalizatória do TCE. Então, eu acho que é um foco que o aluno precisa dar. Se fosse para eu apontar, parte geral, com certeza, mas crimes contra a administração pública, bastante. E, apesar de ambiental não ser a minha área, mas na parte de direito ambiental, eles cobram crimes contra o meio ambiente. Como a COP30 vai ser aqui, a parte ambiental sempre está em destaque. Muita relevância, e agora mais ainda. Então, eu aposto, assim, não vou dizer com certeza que, enfim, a gente não pode dar certeza, mas eu aposto muito numa questão, por exemplo, de ambiental e de crimes contra o meio ambiente. Aqui uma coisa que está até meio fora da nossa entrevista, mas que eu lembrei agora que você falou. Muitos concursos agora nos editais, o TRF2, né? Porque o TRF1 a gente está na expectativa, já tem um calendário para sair o edital. Eles estão com uma disciplina chamada sustentabilidade. Sim. É uma tendência, o ambiental, a sustentabilidade é uma tendência já há algum tempo. E para a gente aqui que vai ter a COP30, né? Sim, com certeza. Eu apostaria muito. Eu concordo contigo. Muito mesmo. Porque é de extrema importância, crimes contra a fauna, crimes contra a flora. Apostaria bastante. Interessante. Então, dicas importantes aqui. Agora, Karina, a banca FGV. No direito penal, a banca FGV, como é que ela cobra a prova? Como é que ela aplica? Ela tem um padrão? Ela varia? Ela traz surpresas? É praxe ela surpreender? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. A FGV ela tem, sim, um padrão. Não é o padrão que os concurseiros mais gostam, porque, normalmente, é aquele padrão... A FGV é o padrão que faz o concurseiro raciocinar. Porque, normalmente, o concurso, em regra, é decoreba de lei, infelizmente, tá? E a maioria das vezes as pessoas têm habilidade, ela lê aquilo ali internaliza e ela já decora. Mas o mais difícil para o aluno é ele conseguir entender aquilo ali num caso prático. E a FGV cobra exatamente o caso prático. Então, já teve questão, por exemplo, da FGV, que ela cobrou se uma pessoa que estava para tomar posse, exemplo, no TCE, eu não lembro exatamente qual era o órgão da questão, mas a pessoa estava para tomar, ela foi nomeado, mas ela não tomou posse. E ela recebia valores a pretexto de influir em alguma situação lá dentro. Ela estaria cometendo crime? E a resposta era que estaria. Olha só. Porque o crime é cometer na função ou a pretexto. A tipificação. Exato. Então, assim... Então, seria a pretexto. Era a pretexto de. Então, é muito difícil para o aluno ele identificar essas nuances do crime. Então, toda vez que o aluno estiver estudando, principalmente tipificações penais, crimes, que ele pense num caso prático. E, às vezes, se não consegue colocar aquilo ali num exemplo prático, leia informativos. Nesse caso, por exemplo, a gente está muito perto da prova. A leitura de informativos, às vezes, é muito longa, é muito extensa. Mas, pelo menos, contra a administração pública, eu indicaria.
porque é no informativo que está o caso prático. Então, provavelmente, a FGV... Eles não têm essa criatividade toda para criar tantos exemplos. Quando você traz o exemplo do caso prático no informativo, fica até mais difícil para o aluno recorrer. Porque existe em constitucional informativo. tem muito isso. Às vezes eu leio uma questão de constitucional da FGV, ou até de outras bancas, não é só FGV. Sim. Eu olho assim, aquela situação hipotética, isso aqui eu já li isso aqui igualzinho. Sim. Aí eu vou procurar nos informativos que eu já Sim. estudei, tá lá o caso. Que aí é verdade, não tem como recorrer. Não tem como. E isso traz assim, para o aluno talvez um pouco mais de segurança. Eu adorava, quando eu estudava, ler informativos, porque eu achava que era mais palpável, eu conseguia enxergar um pouco mais. Mas, às vezes, são informativos longos, que levam tempo. Então, nem sempre o aluno tem tempo. Então, se não deu, lê de crimes contra a administração pública. Eu acho que é válida a leitura por conta desse tipo de cobrança da FGV. Entendi. Completando, né, esse raciocínio que você já está fazendo, eu queria te perguntar o seguinte. Para essa prova, o que tu orienta quanto ao estudo? Lei seca? Sim. Só? Lei seca, jurisprudência e doutrina? Qual, assim, essa proporção? Vamos tentar. Lei seca, básico, principalmente, né? o básico. Depois, muitos exercícios. A partir desses exercícios, você vai ver suas deficiências. Anote suas deficiências. A partir das deficiências, você vai para doutrina do que você mais errou. Anote. Caderno de erros. Eu Exato. Gosto É um estudo um pouco mais detalhado, você vai perder um tempinho ali anotando o que você errou, mas isso vai lhe ganhar tempo numa revisão mais direcionada, porque não adianta você revisar tudo o que você já sabe. Isso. Então, não vai perder tempo com isso. O aluno, eu sempre digo que o aluno que passa é o aluno que investe no seu erro. Não é o aluno que investe em tudo, nem saber tudo, não é. É o aluno que luta ali pelo que ele tem dificuldade. Então, doutrina só naquilo que tiver dificuldade, exclusivamente. E depois os informativos em áreas pontuais, como crimes contra a administração pública. Talvez ali na parte geral, mas não tanto. Acredito que mais em crimes contra a administração pública é mais eficiente. Perfeito. Então, é uma ordem bem estratégica, né, de estudo. Sim. E, professora, você que é mentora de carreiras públicas, está orientando para esse concurso, né? Eu queria que você desse assim, as palavras finais com orientações para quem quer fazer esse concurso. Quem está se inscrevendo agora, quem começou a estudar agora, quem já está estudando há um tempo. Dê as orientações para quem quer passar nessa prova, tem um êxito nessa prova em Direito Penal. Olha, a prova do TCE não é uma prova fácil, veio um edital bem extenso. Mas, assim, para o aluno, meus alunos, quando veio o edital, se desesperaram. Eu disse, olha, se está ruim para você, está ruim para todo mundo. Então, nunca vai ser fácil. Fácil não vai ser. Então, que o aluno pense, eu estou começando agora? Estou. Mas se eu adotar, talvez, as estratégias corretas, eu me torno competitivo. Não é o fato de começar agora. O ideal é o estudo regular? Mas também não adianta você se comparar com aquele aluno do estudo regular, sendo que ele não é muito regular. Ele diz que ele estuda para concurso, mas no fundo, são pouquíssimos. Eu tiro por mim mesma, que na época eu dizia, eu estou estudando, está todo mundo estudando. Não é a realidade. Se você está estudando muito, são poucos iguais a você. Então, assim, o aluno que está começando agora, ele tem chance sim, desde que ele adote as estratégias corretas, as estratégias necessárias, ele foque no erro dele e não no que ele já sabe, porque senão ele vai perder tempo. Ele tem que ser estratégico no tempo, porque é pouco tempo. Quando sai o edital para a data da prova, é pouco tempo. Então, invista muito em questões da FGV especificamente, porque você vai se tornar quase que um especialista em questão da FGV. São questões que não são comuns, não é o habitual de outras bancas, então você consegue identificar quais são os pontos que eles mais cobram. Quando você estiver fazendo questão, elenque mesmo, pegue o edital, coloque lá um número em cima daquele ponto. Quantas questões da FGV já foram cobradas sobre isso? 3, 4? Porque na hora de você fazer a revisão, você vai olhar lá no seu edital, peraí, o que eu tenho que revisar? Olha, aqui caíram 5, a FGV já cobrou 5 vezes esse tema. Então, deixa eu revisar esse tema. Você tem que ser mais direto e eficiente para que você se torne competitivo, porque tentar vencer esse edital grandão, o penal é pequeno, mas o restante é enorme. E tem matérias que são mais relevantes, nesse caso, do que direito penal. Direito penal está dentro de um módulo de 4 questões, em que são 10 questões para todas elas. É civil, processo civil, penal e ambiental.
Então, na hora que divide, vai ficar mais ou menos 2 ou 3 questões para penal. Então, por isso que você tem que fazer um estudo um pouco mais direcionado realmente. Não é deixar de ver, mas é ser mais estratégico na escolha do que investir mais. Por exemplo, acho que a parte de controle externo, fiscalização, administração pública e gestão, cai 10 questões também, controle externo, 10 questões, só de uma disciplina. Então, são as disciplinas mais fortes do concurso. Isso. Então, você ajusta ali o seu horário, se você que faz o seu cronograma, ajuste seu cronograma para dar prioridade para essas disciplinas, e as demais não é deixar de ver, mas é ver com menos tempo, porque elas são um pouco menos relevantes para esse concurso. Entendi. É importante quando a gente traz assim, especialistas que cada um traz uma contribuição. Sim. Né? E essa questão da estratégia de estudo Sim. foi foi um diferencial que a gente teve aqui. Tá? Sim. Eu quero agradecer, né, a tua presença, os teus ensinamentos. Sim. Quero já te convidar, porque a gente tem o concurso da Polícia Civil aí. Sim. E como Essa é a minha especialidade. Como é a tua área, eu quero te convidar já deixar esse pré-convite aqui registrado. Tá? E a gente vai encerrar aqui essa entrevista maravilhosa. Quando vocês estudam para TCE, não é? É interessante a gente ouvir o especialista em cada área. Então, a gente já trouxe aqui um outro entrevistado, né? A gente tem aqui um cronograma de entrevistas. Sim. E a gente encerra aqui nosso bate-papo. E eu te espero na próxima semana com a nossa coluna Liberal Concursos. Até mais.